Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 5, verso 1 até o versículo 21. E a nossa meditação nas referências serão nos versículos 19 e 20. Foi onde nós esbarramos no vídeo anterior, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo número 5, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas condenai qual seja a vontade do Senhor. Mas entendei, perdoe-nos, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, os versículos 19, 20 e 21, na referência da Escritura seguinte. 19, 20 e 21 nas referências, né? Vou pegar do 18 para pegar todo o contexto, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai. E a referência diz o seguinte: cantando e salmodiando ao Senhor. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores e petições, né? Então vocês vejam aqui, irmãos, esse resumo aqui desse versículo, né?
Todos os cânticos espirituais, tanto na igreja ou em particular, ou seja, em todo e qualquer lugar, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações e de louvores ou petições. Ou seja, nós falamos com Deus em duas situações. Ou quando nós somos gratos a Deus por uma bênção recebida, ou por muitas bênçãos recebidas, ou por todas as bênçãos recebidas, né? Ou apenas por estar vivo, o que não é pouca coisa, o que é tudo, né? Então, nesta hora, nós dirigimos a Deus cânticos de louvores e adoração a Deus, né? Lançamos mãos dos louvores cantados, dos hinos feitos, consagrados a Deus, para louvar, glorificar e edificar o nome do Senhor nosso Deus, quando estamos agradecendo a Deus por todo e qualquer tipo de bênçãos recebidas. Essa é uma das situações. E a outra que a Bíblia nos recomenda aqui, quando você tem uma petição. Quando você está pedindo algo para Deus, você falou com Deus, você está falando com Deus, você vai falar com Deus, né? Antes, durante ou depois de cada louvor cantado. Somente nessas situações nós devemos lançar mão desses louvores. Fora disso, não. Né? É isso que está nos instruindo aqui a palavra de Deus. Está bem claro aqui, né, na referência dos Efésios 5,19, nas referências, né? Todos os nossos cânticos, não está falando alguns, ou alguns, ou algum, ou um. A palavra aqui é abrangente, de forma ampla, geral e irrestrita. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, ou seja, dentro ou fora, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Ou porque você está pedindo, ou porque você está agradecendo. Fora disso, não é para você cantar em outro lugar. Somente nesses dois motivos, né? Ou somente nessas duas situações. Pode ser em qualquer lugar, sim. Dentro ou fora da igreja. Mas nessas situações. Você está feliz, está contente porque Deus te deu, está te abençoando? Você deve louvar a Deus, né? Mas sim, com um pensamento totalmente elevado aos céus. No mais altos céus. No trono do nosso grande Rei, do Todo-Poderoso, do Senhor Jeová dos Exércitos, do Eu Sou, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, do Deus de Israel, do meu Deus. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se o cântico foi composto para Ele, foi feito para Ele, a inspiração foi dada por Ele, então tudo é dele. Tudo pertence a Ele e nós também somos feitura dele, né? Sua imagem e semelhança. Então, cântico de louvor e adoração somente para Deus. Em duas situações, ou em todo e qualquer lugar, ou cântico por agradecimento, ou gratidão, agradecendo, ou por petições que você está precisando que Deus te faça. Fora disso, não é para lançar mão. É a recomendação da palavra. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Salmo 40, versículo 3. Salmo 77, versículo 6. Primeiro, cantar louvores ou qualquer canto espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Versos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Ou seja, o crente, quando abre a boca para cantar um hino, né? Um hino que nós que foi feito de louvor e adoração a Deus, né? Ele às vezes nem percebe, ele está sendo impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor para cantar naquele momento, para louvar a Deus. É coisa tremenda, é mistério, irmãos. É mistério, né? Ele nem percebe, ele nem pediu, ele nem colocou o intento no seu coração. De repente ele se vê louvando do nada. E aí é isso que a palavra está falando aqui, né?
né? Cantar louvores ou qualquer canto espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por que é sobrenatural? Porque não é natural. Veio de forma assim, espontânea, inesperada, do nada, de repente você se vê cantando um louvor de adoração a Deus, né? Foi o Espírito Santo que fez com que você abrisse a sua boca e louvasse a Deus naquele momento, né? Até os pássaros, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a santa palavra de Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. O cântico do cristão, terceiro. Cantar hinos cristãos é um cântico é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. O cântico cristão é uma expressão de alegria, verso 19. Quarto, o propósito de cantar hinos ou cantos espirituais não deve ser um passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. Salmo 15, versículo 19 ao 11. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Sujeitai-vos uns aos outros, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, né? A referência diz: a submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Ou seja, todos nós, eu e vocês, eu e nós e vós, precisamos em todo tempo, em todo momento e em todo lugar sermos sujeitos uns aos outros. O que é isso, irmãos? Sermos sujeitos uns aos outros é nunca nós pensar, dizermos, acharmos ou praticarmos nada que venha nos sobrepor aos outros, e sim um sinal de humilhação sempre perto dos outros. Nunca sejamos junto um dos outros para com os outros exaltados e sempre submissos, né? Esse sinal de submissão, irmãos, de sujeição, de humildade, né? Jesus tem uma passagem que ele fala na sua palavra, né? Não há quem possa lhe fazer mal, ou não há quem possa nos fazer mal, se nós formos zelosos do bem, né? Não há quem possa, Jesus disse, não há quem possa vos fazer mal, se vós for zelosos do bem, né? E quando nós mostramos esse sinal de sujeição, nós estamos zelando pelo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, sim senhor, sim senhora. Isso é sujeição, é submissão, né? É fazer com que a pessoa sinta sempre superior a nós, né? Isso agrada a Deus. Só que não é apenas eu para com vocês ou vocês para comigo. É mútuo. É uns pelos outros, ou uns para com os outros. Sempre assim, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É disso que a palavra está falando, né? Submissão de uns para com os outros, de uns aos outros. Em Cristo, submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Ou seja, todo homem e mulher cristão, isso é uma regra, irmãos. É um ensino, é uma palavra de ensino. É um mandamento de Deus para nós agirmos dessa forma, dessa maneira. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. E a maior prova de sujeição Jesus deu na lavagem dos pés, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Os apóstolos precisavam juntar uns 12 para lavar os pés de Jesus. Se nós formos agir como o homem age,
né? Jesus sentar na mesa como rei. Aliás, não é como não, como ele é rei. Ele podia sentar na mesa e falar, agora vocês 12 vão me servir. Cada um traz uma coisa que for para ser servida aqui nesta noite, nesta mesa, e eu vou esperar aqui sentado, parado, de braços cruzados, que vocês me sirvam, porque eu sou o Todo-Poderoso. Mas não, irmãos, eu falo muito isso nas minhas pregações. Tudo que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério, né, foi para nos dar exemplo. E exemplos a ser seguido. Exemplo a ser seguido. Tudo que ele fez. Embora eu já disse muitas vezes, né, os feitos de Jesus, as palavras, os mandamentos, tudo que ele fez e determinou, estão nos 4 evangelhos. Não tudo, porque a palavra de Deus afirma que se fosse colocar em livros tudo que Jesus disse, os feitos, né, não caberia na face da terra. Não caberia. Né? Mas o básico, o necessário, o principal, para que o homem tenha uma vida abundante, transbordante aqui nesta terra, nesta vida, e alcance o reino dos céus, está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Mas, e Jesus, mas a palavra inteira de Gênesis e Apocalipse, tudo foi dada por Jesus. Que ninguém se engane com isto. Né? Mesmo o Velho Testamento foi dado por Jesus. O Velho Testamento inteiro, irmãos, para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não sabem, né? Foi dada, ele foi implantado todo o plano de salvação, né, inicial, foi dado por Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros. E que eu tenha conhecimento, também o Salmo 90 é de Moisés. Né? Mas, então, ali, irmãos, o alicerce, a base, né, o fundamento, né, ou seja, o alicerce, a base, os fundamentos estão todos ali, irmãos. Foi dada por Moisés, porque Jesus escreveu as tábuas da lei. Quando Moisés subiu ao Monte Horebe, saindo do Egito, 1445 anos antes de Cristo nascer e vir à terra, se fazer carne e vir à terra, nascer de Maria Santíssima, Jesus já escreveu essas tábuas para Moisés lá no Monte Horebe, né? As quais Moisés ficou nervoso, porque ele ficou 40 dias no monte, na presença de Deus. Quando chegou lá embaixo, Deus falou, desce, que o povo desviaram todo. Chegou lá embaixo, o povo tinha falado para Arão, que era o sacerdote do monte de Moisés, né? Nós não sabemos desse Moisés, nós precisamos de um Deus para nos espelhar, para nos conduzir. E foi aí que eles fizeram o bezerro de ouro, e Deus mandou Moisés descer, Moisés desceu. Né? Mas aí Moisés ficou nervoso, quebrou aquelas tábuas ali no joelho, nervoso com o povo. Deus falou, volta aqui, que agora eu mesmo vou escrever para você. Não vou ditar não, agora eu mesmo escrevo. E o Senhor mesmo escreveu e deu essas leis todas para Moisés. Então aquele irmão e aquela irmã, né, que muitas vezes desconhece a fundo a palavra de Deus, né, que acha que a gente, estando falando, pregando o Velho Testamento, acha que nós estamos presos na lei mosaica. Não é isso, irmãos. Né? A base de tudo foi dada por Moisés. Né? Os fundamentos, né? As leis, os estatutos foram todas dadas por Moisés. Jesus só confirmou e aperfeiçoou, porque aí não era mais por força nem por violência, e sim por amor. Né? Por fé, justiça e graça, irmãos. Então vocês não se enganem, não se confundam e leiam a palavra de Deus, medite. Como eu disse sobre a passagem da estrada de ferro, pare, olhe e escute. Né? Então pega a sua Bíblia, não fica no celular não, pega a Bíblia de papel, né? Igualzinho a minha, revista Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991, pode ser mais velha, pode ser de 50, de 60, de 70, de 80, pode voltar na década de 70, até de 40 lá atrás, não tem problema. Né?
desde que seja a Bíblia Sagrada, a original, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. A minha é de estudo, não precisa ser de estudo não, pode ser essas Bíblias convencional mesmo, que é a mesma palavra que eu estou pregando aqui para os irmãos neste momento. Então é dessa forma, dessa maneira. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Então Jesus lavou o pé, só para fechar, Jesus lavou o pé dos 12 apóstolos, eu estava falando sobre a humilhação, sobre a sujeição, sobre a submissão. Jesus fez isto para nos dar exemplo de humildade. Ou seja, eu sendo rei, eu sendo o eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Criador dos céus, da terra e do mar, de tudo quanto neles há. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos santos profetas que veio antes de todos vocês. Né? Vou lavar os pés de vocês em sinal de humildade, para vocês entender, ponhar em prática, para vocês fazer para a vida toda. Né? Lavar os pés de alguém não é coisa fácil, porque os pés pisam o chão, os pés pegam todo tipo de sujeira, né? Todo tipo de impureza. Né? Não vou falar de imundícia, porque imundícia é outra coisa, mas está sujo. Né? Tá ali, está pisando, né? E Jesus lavou os pés dos 12, né? Pegou um por um, lavou e enxugou o pé dos 12. Isto é a maior prova de submissão, de sujeição, de humildade e de exemplo de vida para quem quer herdar os céus, para quem se diz homem ou mulher ou mulher de Deus. Para quem quer poder dizer, né, eu posso subir no altar do Senhor, eu estou preparado para pregar a santa palavra de Deus, porque eu tenho no meu coração o temor do Senhor. E a palavra afirma, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Salmo 111, versículo 10. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.